Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta live. Uma enorme satisfação recebê-los. Estamos ao vivo pelo Centro Universitário Senac Tiradentes, representando o curso de Tecnologia em Radiologia. Sou o professor Rafael Ruiz, docente há 10 anos desta renomada instituição. Atualmente sou professor da graduação e do curso de pós-graduação, onde nós temos a grande honra em receber uma das maiores referências do diagnóstico por imagem, professor Eric Lima. Quero passar a palavra, primeiramente agradecer a presença do professor Eric, do Cleideman, que está traduzindo em Libras simultaneamente esta nossa conversa. E vamos ao assunto de hoje, entender qual é o perfil profissional esperado para que nós possamos ter um sucesso profissional, alcançar os nossos objetivos. Professor Eric, passo a palavra para que o senhor se apresente e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Primeiramente, agradeço o convite, ao Rafael, um grande amigo. Agradeço toda a organização e a direção do Senac pelo convite, E para mim é uma honra estar participando dessa live, falando um pouquinho a respeito desse tema que é tão atual, Os desafios a respeito da carreira do tecnólogo em radiologia, mercado de trabalho, oportunidades, perspectivas, Só para me apresentar, falando um pouquinho a respeito do meu currículo, eu sou tecnólogo em radiologia, iniciei minhas atividades na radiologia no ano de 1997, 97, então já vão aí para quase 24 anos, Inicialmente, minha formação é técnica em radiologia também, e aí, posteriormente, assim que surgiram os primeiros cursos de nível superior para radiologia, obviamente, me empolguei, porque o objetivo sempre foi evoluir, crescer, E já naquela época, início dos anos 2000, eu vi muitas perspectivas positivas, na carreira do tecnólogo, E, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer que as perspectivas que eu vislumbrei naquela época realmente ocorreram, Então, desenvolvi uma carreira de docente, uma carreira também na área de gestão, Já são mais de 20 anos aí na docência e também na gestão. E, sem dúvida nenhuma, eu acredito que outras oportunidades surgem a cada momento, principalmente se nós levarmos em consideração, Rafa, o desenvolvimento tecnológico, Mas, enfim, vamos bater um papo, vamos conversar, falar um pouquinho a respeito da minha experiência e da minha visão a respeito da radiologia no modo em geral e principalmente das perspectivas futuras. Maravilha, Eric. Tenho um enorme respeito, uma admiração. Não é de hoje que nós estamos trilhando um caminho muito semelhante, na área profissional, acadêmica, e temos uma formação também semelhante. Até acabo me identificando bastante nesse sentido, e nós sabemos o quão a nossa profissão é carente de profissionais renomados. Eu até separei algumas perguntas para que nós possamos ter um direcionamento durante esta nossa conversa, e aqueles que quiserem participar com perguntas, esclarecer, de repente alguma dúvida ou porquê em relação ao profissional de radiologia, em comentários, coloquem o hashtag e façam uma pergunta, porque aí nós teremos o direcionamento e eu consigo passar esta informação ao professor Eric, tá bom? Então, todos que estão nos acompanhando, caso queiram participar, tenham alguma dúvida, o momento é agora. Aproveitem este excelente profissional que certamente contribuirá muito conosco. E a primeira pergunta que eu gostaria de deixar ao professor Eric: como está a área de tecnologia em radiologia, de uma forma geral? Bom, eu acho que para a gente falar da área de
tecnologia e radiologia, né? Falar um pouco da atuação do tecnólogo, eu acho válido a gente olhar a coisa um pouco mais ampla e falar um pouquinho a respeito da radiologia inicialmente como um todo, né? A radiologia é a área da medicina que mais acompanha o desenvolvimento tecnológico, né? Então, isso já aconteceu, por exemplo, com a própria informatização da radiologia, enquanto nós tínhamos ainda nas outras áreas, nas outras especialidades médicas, os processos todos analógicos, a radiologia já tinha um processo digital, isso estamos falando de 15, 20 anos atrás, né? Hoje isso já é muito bem consolidado, e também os próprios equipamentos radiológicos, eles se desenvolvem de maneira muito rápida, né? Então, por exemplo, hoje, um equipamento de ressonância magnética praticamente é algo trivial. Nós temos, sem dúvida nenhuma, na grande maioria dos municípios do Brasil, aqui na Grande São Paulo, eu acredito que muitos de vocês já tenham até ouvido falar a respeito disso, né? Que aqui no centro de São Paulo, aqui naquele quadrilátero ali que envolve os grandes hospitais, nós temos mais máquinas de ressonância magnética do que alguns países ricos da Europa, né? E isso é verdade, tá? Isso realmente é verdade. Só no complexo HC onde eu atuo são 14 máquinas de ressonância. Então, o crescimento da própria tecnologia da radiologia é algo alucinante. Então, nós temos PET-CT também já hoje muito popularizado, diversos hospitais, clínicas, Brasil afora, já tem PET-CT, já atuam com essa tecnologia, equipamentos híbridos, né, como o próprio SPECT-CT, também na medicina nuclear, e algo que eu não posso deixar de dizer, que hoje é a minha área de maior especialidade, que é a oncologia, né? Eu já estou há 13 anos no Instituto do Câncer, lá no Hospital das Clínicas, né? Até acho que falei um pouquinho rápido a respeito do meu currículo, né? Mas eu comecei a trabalhar na radiologia em 96, né? Desenvolvi essa carreira aí com curso técnico, depois nível superior, especialização, mestrado, MBA, enfim. E no Complexo HC eu atuo desde do final dos anos 90, né? Então, já são aí mais de 20 anos. E desde que o Instituto do Câncer foi inaugurado, em 2008, estou atuando lá na gestão da equipe técnica em radiologia, né? Como gerente operacional. E, além disso, claro, uma carreira paralela. Uma das vantagens, dos benefícios da profissão da radiologia é conseguir atuar em várias instituições ao mesmo tempo, né? Isso é muito bacana. Às vezes eu paro para lembrar os locais tentar contar os locais que eu já atuei, né? E passam de 30, viu, Rafa? Passam de 30. Caramba, que legal. Acaba tendo experiência, né? Então, dá para ter esse contexto geral, né? Então, a radiologia como um todo, ela vem sendo potencializada, esse desenvolvimento, justamente pelo crescimento de algumas patologias, dentre elas o câncer. Então, nós já sabemos que o câncer é uma doença que cresce muito no mundo todo. Existem motivos para isso, né? Questões relacionadas ao nosso estilo de vida atual, mas principalmente ao envelhecimento da população, que é algo bom, né? As pessoas hoje vivem muito mais do que viviam no século passado, por exemplo. Já temos no Brasil aí praticamente 80 anos de expectativa de vida, o que significa que muitas pessoas terão inevitavelmente câncer. E aí o câncer, tanto no seu diagnóstico quanto nos seus exames de acompanhamento e exames pré-tratamento, ele necessita totalmente da radiologia. Então, exames de tomografia, exames de ressonância magnética, medicina nuclear e os exames também para o diagnóstico como mamografia e, é claro, a radioterapia, né? Que é outra área aí em franca expansão, né? E aí no Brasil nós somos inclusive um case internacional de radioterapia, porque justamente vendo esse desenvolvimento, esse crescimento do câncer, no final da década passada, houve um projeto, né, do Ministério da Saúde de implantação de 80 aceleradores de radioterapia, né? Então, esse projeto ele ainda está acontecendo, a maioria desses aceleradores já foram implementados Brasil afora,
E o mais interessante, Rafael, é que esse projeto, né, público, digamos assim, né, 80 aceleradores do Ministério da Saúde é muito famoso, né? E, enfim, eu vou contar um pouquinho a respeito da questão do profissional nesse contexto. Mas o que mais me chama a atenção é que no ano passado, no Congresso Nacional de Radioterapia, nós tínhamos, ao mesmo tempo, estandes falando a respeito desse projeto, e nós tínhamos o concorrente desse fabricante comemorando também 100 aceleradores, ou seja, 100 máquinas de radioterapia vendidos para serviços privados no Brasil, no mesmo período. Uhum. Ou seja, nós Imagina. estamos falando aí de quase 200 aceleradores instalados no Brasil nos últimos 6, 7 anos, né? Que é uma coisa assim espetacular, tanto do ponto de vista das oportunidades de tratamento para os pacientes com câncer, mas principalmente oportunidades de trabalho para o tecnólogo em radiologia, né? E aí, até agora, entrando na pergunta do Rafael, depois dessa introdução, né, Rafa? Eu acho que as Sim. perspectivas do tecnólogo são excelentes, tá? Começando pelo fim, né? Começando pela radioterapia. A radioterapia ela tem algumas características que são muito importantes nesse sentido de oportunidades. Primeiro delas é a questão legal. Então, nós temos uma normatização da CNEM, isso é uma boa prática internacional, que para que você atue na radioterapia, um acelerador linear, um equipamento que trata o paciente com câncer, né? Eu sei que nós temos muitos estudantes, sem dúvida nenhuma, assistindo também, pessoas que querem saber mais da profissão, né? Nós temos, por lei, que 2 tecnólogos atuem ao mesmo tempo no aparelho, tá? Então, isso faz com que o número de profissionais seja muito maior para que nós tenhamos, então, um time completo de radioterapia. Exemplo, um serviço que tem um acelerador, trabalha em 3 períodos, das 6 da manhã às 19, das 6 da manhã às 20, esse serviço tem que ter no mínimo 7 profissionais, 7 tecnólogos, com um acelerador. Porque são 2 por período, mas, claro, aquele que vai fazer as coberturas, né? Outro detalhe, então, quer dizer, em termos numéricos, vocês já podem fazer a conta, né? Só para vocês terem uma ideia, no Instituto do Câncer, né, onde eu atuo, são 6 aceleradores. O 7º fica numa unidade externa, em Osasco, mais braquiterapia, mais tomografia de simulação. Enfim, só na radioterapia são mais de 50 tecnólogos. Tá? Mais de 50 Nossa. tecnólogos. Isso E num isso outro, um único local, né, Eric, nós estamos é falando, em São Paulo. total. E, enfim, a dinâmica é essa. Se você tiver, por exemplo, um serviço com 2 aceleradores ou 3, que é algo normal, rotineiro, né? Vários 14, hospitais, 20, 14, 20, 14, 20 E aí, profissionais. qual é a grande dificuldade, Rafa? Não basta o número, aí envolve a qualidade do profissional, né? Esse, acho que é o maior Porque desafio para você, né, Eric, como gestor de um hospital como este, contratar profissionais que estejam aptos. Acredito que muitos vocês acabam contratando já cientes de que terão de dar aquele treinamento, aquela capacitação, porque poucos estão realmente prontos, digamos assim, ou capacitados. é, Esse é um desafio. como o mercado acaba naturalmente estando aquecido, né, estando em movimento, os profissionais mais experientes, eles são contratados. Sim. Então, os novos serviços que vão surgindo, as ampliações, né? O hospital, de repente, compra mais uma máquina, precisa ampliar o horário de trabalho. Então, para isso tudo, não há uma outra alternativa senão contratar profissionais jovens, mas que tenham uma bagagem teórica, aí é o grande ponto, né? Que tenham uma bagagem teórica compatível com aquela função, com aquela atividade. Você tocou num ponto muito importante, porque eu canso de ouvir, é só para quem já está na área, é só indicação, e nós sabemos que não é bem assim. Muitos apresentam currículos excelentes, sabemos que eles estão começando na área e enxergando um potencial de acordo com o perfil, tudo que ele apresenta durante um processo seletivo,
há uma possibilidade de contratá-lo. Ou seja, aquilo que nós escutamos, que só contratam aqueles que estão atuando com experiência, ou apenas por indicação, nós sabemos que não é bem assim. A formação ela deve ser levada em consideração, afinal, é uma área carente. Acredito que 70% aproximadamente dos profissionais são formados em nível médio, são técnicos em radiologia, um número menor quando comparamos aos profissionais em nível superior. E por ser uma área tão tecnológica e constantemente em avanço, eu como técnico, tecnólogo, você também, percebo o quão distante a formação de nível médio proporciona a este futuro profissional operar um equipamento como este de radioterapia, de ressonância, exames híbridos. Então, a formação ela é fundamental. Então, acho que até vai ao encontro da nossa próxima pergunta, quais as áreas de atuação desse profissional, né? Então, em torno de mais de 26 áreas, e quando eu comecei, me recordo também nesta época, aí, em torno de 2000, eu pensava em raio-x, que o profissional de radiologia era aquele profissional que realizaria radiografias. E as meninas mamografia, tomografia era algo assim, muito distante para nós. Me recordo que o meu sonho era operar um equipamento de tomografia, porque eu achava aquilo fantástico, algo realmente revolucionário. E hoje nós percebemos tantas modalidades com equipamentos muito tecnológicos e, infelizmente, a formação ela não acompanhou todo esse desenvolvimento, né? Então, é algo que eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a área de atuação do técnico e do tecnólogo, principalmente em relação ao profissional de nível superior, que acaba, assim, tendo uma bagagem maior na carga horária teórica e prática, e que isso, sem dúvida, é levado em consideração. Excelente. Eu acho que, bom, primeiro, só complementando um pouquinho o que nós estávamos falando anteriormente da questão da indicação, do processo seletivo, né? Eu acho que isso evoluiu muito ao longo dos últimos anos. Hoje, a maioria dos hospitais, clínicas, laboratórios, e mesmo as outras atividades que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Mas possuem departamentos de recursos humanos muito profissionais. Então, processo seletivo, que antes era muito difícil na radiologia, hoje é bastante comum. Então, nós temos aí nos grupos de WhatsApp, né, Rafael? Praticamente diariamente, vagas e vagas, porque as próprias instituições, elas se conscientizaram que você contrata um profissional que vai ter que evoluir ao longo do tempo. Então, a matéria-prima, entre aspas, que você está contratando é muito importante. Então, muitas vezes você tem um conhecido, um colega, mas ele não se adequa em termos de preparo mesmo para aquela atividade, né? Então, assim, para os jovens aí, tirem isso da cabeça, a radiologia é super aberta, processos seletivos aos montes, tá? Particularmente a minha experiência, 70%, 80% das pessoas que trabalham comigo eu conheci no processo seletivo. Não Isso é legal. Tantos conhecidos assim no mercado, né? O Eric, aproveitando este gancho, eu gostaria que você esclarecesse a relação das mulheres na radiologia, porque eu me recordo, há uns 20 anos, era realmente algo mais complexo, e hoje eu percebo que as meninas estão dominando em todos os sentidos, né? Então, eu gostaria que você deixasse esta informação até para quem está nos acompanhando, e enviem perguntas, procuraremos responder todas, tá bom? O pessoal que está aqui nos acompanhando, enviem as perguntas, mas deixem, por favor, aí os comentários. E uma pergunta, uma curiosidade, em relação à atuação das mulheres na radiologia. Como você enxerga esta questão hoje? Olha, é outra excelente questão para a gente esclarecer, né? Realmente, no passado, 20 anos atrás, havia um pouco de... o mercado não era tão grande como é hoje, a realidade é essa, né? Como o Rafa falou, 90% das vagas eram voltadas para raio-x convencional,
que acabava naquela época sendo um trabalho um pouco mais pesado, um pouco mais braçal. Braçal, né? Isso. Braçal mesmo, carregava aparelho pesado, enfim. Fazer Então, leito, né, Eric? E realmente, colocar uma rotina pesada lá para as mulheres, isso é complicado. não era, né, não é. E havia ainda também uma questão, enfim, de preconceito. Eu mesmo cheguei lá nos primórdios mesmo a trabalhar em locais que só haviam homens e eu mesmo e os outros colegas que realizávamos até mamografia. Mas isso realmente já caiu por terra. Existem, inclusive, oportunidades que são exclusivas para as mulheres. E aí até já emendando a pergunta anterior das oportunidades do mercado, né, Rafa? Sim. Existe um perfil de atendimento ambulatorial, né, de clínicas, laboratórios, em que muitas vezes o serviço ele oferece raio-x, mamografia e densitometria. Isso é muito comum. Verdade. Fora, vários serviços assim. E aí você não tem, muitas vezes, tanta demanda de exames para ter dois profissionais. Como você tem mamografias, densitometrias e raio-x, o profissional que tem que ocupar essa vaga tem que ser mulher, por conta da mamografia. Uma outra área que é bastante dominada pelas mulheres, e isso tem uma questão até voltada para o tipo de atendimento, é a radioterapia. A grande maioria das profissionais tecnólogas em radiologia que atuam na radioterapia, elas têm um perfil muito humanizado. Isso é uma característica feminina, né? Nós temos que destacar isso nas mulheres, né? Então, muitos serviços, eles optam, inclusive, por contratar mulheres, justamente por essa questão da humanização, e isso na radioterapia é muito importante. Porque, diferente do diagnóstico em que o profissional ele executa um exame de alguns minutos e não terá mais contato com o paciente, na radioterapia nós estabelecemos um vínculo, é a área onde o tecnólogo estabelece um vínculo com o paciente. Ele trata com você todos os dias, às vezes, dependendo do tipo de tratamento, até durante 2 meses. Então, esse cuidado, esse cuidado instintivo mesmo das mulheres é muito bem-vindo, né? Sim, enfim, então, verdade, mulheres estão, talvez, eu não sei como é que estão os números aí, mas eu tenho uma impressão de que, inclusive, há quase 50% de homens e mulheres atuando na radiologia já. E eu percebo que para os próximos anos este número deve aumentar. Eu acompanho em sala de aula. É nítido que o número de mulheres acaba sendo maior do que o número de homens. Em sala de aula está assim. E eu acho que para curto prazo teremos um reflexo no mercado de trabalho. Como você bem colocou, algumas atividades, aquele cuidado, ele faz toda a diferença. A questão técnica, eu costumo dizer que é obrigação de todos. Agora, os pequenos detalhes, aquele cuidado, né, o cuidar realmente do próximo, isso é importante. E em nossa profissão, fora a questão tecnológica, você ter este zelo em buscar um exame de qualidade, pensando como nós vamos contribuir em um processo de uma, por exemplo, investigação de uma doença, afinal somos os olhos dos médicos. Então existem alguns fatores que serão levados em consideração, não somente a questão técnica e operacional. Conheço muitos colegas bons tecnicamente, mas eu não contrataria, né? Eu não contrataria porque eles são muito robotizados, e aquele atendimento humanizado que vai ao encontro, inclusive, da formação do profissional tecnólogo, tem que ter na grade, na matriz curricular, esse tipo de discussão. E aí isso é uma outra questão. Bom, existe uma outra pergunta, Eric, que é muito importante. Você, como gestor do INCESP, um dos maiores serviços de radiologia do país, mais contrata tecnólogos, sem dúvida. O que você procura em um profissional para contratá-lo? Quais são os requisitos, digamos assim, para que faça um diferencial lá no processo seletivo? Bom, eu acho que eu vou tentar nessa resposta fazer um link com a questão anterior sobre as áreas da radiologia, né? Sim. Acho que a gente consegue falar um pouquinho das áreas e também puxar esses perfis, né?
Uma coisa que eu acho que nós temos que deixar claro que nem todo mundo terá habilidades e muitas vezes o próprio perfil pessoal para atuar em todas as áreas. Isso é assim em qualquer profissão, né, Rafa? Então, você tem, por Sim, exemplo, sim. o perfil de um ortopedista que atende emergência é completamente diferente de um cirurgião plástico, de um próprio radiologista que atua ali apenas com imagens. Então, o tecnólogo, ele tem que, ao conhecer as áreas de atuação, ele vai se identificar com alguma delas, tá? Então, falando um pouquinho a respeito, antes de falar desse perfil que eu considero as habilidades que eu considero importante para um profissional atualmente, falando um pouquinho das áreas de atuação, né? O espectro hoje de atuação de um tecnólogo em radiologia é muito amplo, né? Então, passando pela radiologia convencional, né? Nós citamos como começamos como técnicos em radiologia, atuando, fazendo radiografias, né, Rafa? Mas Com hoje mesmo a certeza. radiologia convencional ela se desenvolveu de maneira absurda. Hoje nós Com temos certeza. a radiologia digital com equipamentos portáteis, equipamentos móveis, onde você faz a imagem e já Uhum. envia para o médico ali no laptop, na beira do leito, enfim. Sim. Então, é uma área de atuação que também cresceu e exige um Uhum. conhecimento tecnológico, de informática, de rede, enfim, sistemas. É uma área Uhum. muito bacana. A área de mamografia, densitometria óssea, é uma área também cada vez mais se desenvolve. São exames rotineiros, todas as mulheres têm que fazer esses exames, então Sim. a profissional tecnóloga em radiologia, ela tem essa oportunidade de trabalhar com mamografia, densitometria óssea. Nós já falamos bastante da radioterapia, mas além do tratamento, além de você operar um acelerador, a radioterapia é bem complexa. Então, nós temos a simulação, que é justamente o momento em que, hoje em dia, a maioria das simulações ela é feita com tomografia. Então, você pode operar o tomógrafo, que é dedicado para a radioterapia, e aí é uma atividade bem técnica, onde são feitos marcações na pele do paciente, são realizados, produzidos moldes que vão ser utilizados no tratamento. E também na própria radioterapia, existe uma atividade do tecnólogo que, sem dúvida nenhuma, é uma das que vai mais crescer nos próximos anos, que é o dosimetrista. Esse nome ele não foi muito bem traduzido do inglês para o português, mas o dosimetrista ele atua como uma espécie de assessor dos físicos e dos médicos na radioterapia. E, sem dúvida nenhuma, o melhor profissional para isso é o tecnólogo em radiologia. Então, hoje nós já temos muitos dosimetristas no mercado aqui em São Paulo, né? No Instituto do Câncer são 9, para vocês terem uma ideia, e com salários bem atrativos, né, no mercado. E, sem dúvida, é uma área que vai se expandir bastante. A própria tomografia, nós vimos a importância da tomografia agora no Covid, né? Nossa, Foi o exame de inclusive, imagem. eu acho que lá no ICESP vocês realizam um número bem expressivo, né, Eric, de tomografias. São Foi 6 muito tomógrafos, é isso? isso. Atualmente? E a tomografia, Legal. ela tende, é um tipo de exame que tende a crescer cada vez mais, porque um dos grandes limitantes da tomografia sempre foi a sua alta dose de radiação. Mas os novos equipamentos modernos, já lideram bem com essa situação e nós podemos ter exames de boa qualidade com baixa dose. Então, sem dúvida nenhuma, é uma área também que continuará sendo um dos motores aí da radiologia. A ressonância magnética é outra área que, sem dúvida nenhuma, é uma das que mais se desenvolve tecnologicamente, né? Os horizontes da ressonância magnética aí são enormes, exames funcionais, saindo inclusive até mesmo do próprio exame anatômico, né? E passando para avaliações fisiológicas, né? A medicina nuclear é uma área também com uma vasta perspectiva, onde o tecnólogo ele vai atuar não apenas realizando exames, mas existe também a possibilidade de atuar como apoio da radioproteção. Físicos contratam tecnólogos também em empresas de radioproteção e medicina nuclear, a própria radiofarmácia, né? Além disso, toda a questão da tecnologia híbrida, e a tecnologia híbrida é a cara do tecnólogo, na minha opinião, né?
Quando você tem, por exemplo, que operar um PET-CT, esse profissional ele tem que ter experiência e habilidade em tomografia, experiência e Medicina habilidade em nuclear. medicina nuclear. E quem é que tem a formação para isso? É o tecnólogo em radiologia. Olha, isso que você está comentando, Eric, se hoje você solicitasse 3 profissionais, eu não conseguiria indicá-los, É, né? Eu não conseguiria, porque aqueles colegas que fazem, eles estão já com um trabalho até a tampa, manhã, tarde, noite, e isso exato. talvez justifique, ao mesmo tempo que alguns reclamam que a área é difícil para você entrar, ao mesmo tempo quem já está percebe que oportunidades vão surgindo, e não estão acompanhando esta evolução. Então, a capacitação profissional, aquele que escolheu a área na radiologia, primeiro levar em consideração que na área da saúde é o profissional que constantemente estará em aperfeiçoamento. Eu costumo dizer que nós somos perfectíveis, né? Constantemente em processo de. Estaremos cada vez mais distantes em alcançar uma excelência no sentido, olha, eu sei tudo. Aquele cara que fala, oh, eu sei tudo, ele está desatualizado. Eu Possível. operei durante 15 anos tomógrafo. De repente, eu me sento num comando, no console lá, em um determinado equipamento de uma empresa, enfim, e eu vou começar quase que do zero. Esta impressão, com recursos novos, com outras ferramentas. Então, isso é muito interessante. Aí, antes de você finalizar esta questão, enquanto nós estamos falando das diferentes modalidades, a gente comentou sobre as mulheres. E a idade, Eric, você leva em consideração ou isso, para nós, não é o mais relevante? Ele pode estar com 50 anos, ele terá uma oportunidade? Essa Olha, eu acho questão que também é importante. é outra questão aí, que o próprio mercado, eu acho que se adaptou, se adequou ao longo do tempo, né? Então, a própria expectativa de vida, aquilo que a gente considera ou considerava uma pessoa com mais idade ou menos idade, isso mudou bastante, né? Então, hoje nós temos profissionais com 60 anos que estão em plena atividade, né? Só para dar um exemplo, enfim, hoje os dois candidatos à presidência americana, um tem 78 anos e o outro tem 76. E eu não sei se vocês sabem, mas isso no passado não seria aceito, né? O americano leva muito isso em consideração e a maioria dos presidentes tinha, em média, entre 45 e 55 anos. Então, quer dizer, é um conceito que mudou, né? A expectativa de vida hoje é muito maior. E o profissional mais experiente, ele traz uma série de vantagens competitivas, né? Cada pessoa tem vantagens competitivas. Eu acho que até emendando aí a questão anterior também, né, Rafa, das características, habilidades, né? Uhum. Eu acho que a questão da formação do profissional é fundamental. Esse é um ponto, assim, indiscutível, porque você tem que ter bases, essa pessoa tem que ter o que eu chamo de matéria-prima de conhecimento para poder se desenvolver. Então, você vai Sim. dar oportunidade para a pessoa, por exemplo, aprender ressonância magnética, mas se ela nunca tiver ouvido falar de ressonância magnética, não dá, entendeu? É difícil, né, Eric? Aí você não tem como contratar. Por isso que eu costumo dizer assim, o técnico, ele tem que dar um passo a mais. Vai fazer o tecnólogo. O tecnólogo tem que fazer uma pós-graduação, precisa se especializar. O especialista, aqueles que realmente querem contribuir de uma forma um pouco mais direta com a pesquisa, digamos assim, é importante o mestrado e doutorado. E aí eu costumo dizer que na nossa área não é difícil você se destacar. Muitas vezes, um pouquinho a mais, você estará anos-luz à frente. Vamos É, pensar em um universo aqui em São Paulo, posso dizer São Paulo que eu tenho um pouco mais de conhecimento, atualmente com 30 mil profissionais. Pensem que em 25 mil são profissionais de nível médio, aí tecnólogos, pouco mais de 5 mil. Quantos pós-graduados? Quantos mestres? Quantos doutores? Quem tem um segundo idioma? Então percebam, enquanto em algumas profissões ele vai ter que passar por todo esse processo para conseguir uma oportunidade, na radiologia, se você realmente encarar, investir na sua carreira profissional, certamente você criará excelentes oportunidades. sim. E eu realmente tive
esta oportunidade de escolher. E eu, sem dúvida, permaneci na radiologia e não me vejo longe, muito pelo contrário, sou grato a todas as oportunidades. Mas o que eu enxerguei, talvez de forma positiva ou não, é que somos carentes, né, de profissionais melhores qualificados. Muitos fazem o técnico e acham que aquilo está mais do que o suficiente. Infelizmente, temos esse pensamento. E eu percebo o quanto que nós precisamos evoluir e acompanhar toda esta tecnologia, né? Isso não tem idade, não tem sexo, né? Sem dúvida, importante isso. O profissional ele tem que ter o conhecimento técnico, teórico, como nós falamos, né? E aí, como o Rafael está falando, o técnico em radiologia, tentar realizar o curso superior como tecnólogo, há facilidades hoje em dia, inclusive, para isso, né? O próprio tecnólogo se especializar em uma área que tenha maior aptidão. E, além disso, aí vem aquelas características individuais que vão chamar a atenção no momento. Então, enfim, o mundo passa por uma série de mudanças, a tecnologia vem aí, mas alguns pontos acho que são importantes de que a pessoa deve se atentar. Então, talvez nesse sentido, até mesmo os profissionais mais velhos possam ter algum tipo de vantagem. Então, a questão da responsabilidade, pontualidade, a questão da postura frente ao paciente, né? A postura frente a outros profissionais, lembrando que o tecnólogo ele interage com médicos, enfermeiros, enfim, então essa interação multiprofissional é fundamental, é super importante. E por outro lado também o jovem, ele tem todas as suas características que são excelentes para um gestor, né? Quem, por exemplo, não gostaria de ter um jovem estudioso, com uma boa formação, garra para aprender, né? Disponibilidade. Então, essa é uma pessoa que aprende muito rápido, né? A juventude hoje em dia é tecnológica, então ela se adapta rápido a plataformas de equipamentos. Muitos já têm o segundo idioma, né? O inglês. Então, acho que também não tem barreiras para a idade. Eu acho que depende muito do perfil da oportunidade. Qual é o tipo de oportunidade que esse profissional está recebendo, né? E, sem dúvida nenhuma, pensando em termos do que eu espero de um profissional, depende muito do tipo de vaga que nós teremos, né? Eu acho que a contratação, ela é como se fosse um alinhamento, um casamento, né? Então, é o que eu costumo dizer sempre, você não pode mentir, você não pode achar que depois você vai conseguir se adaptar, não. Depende do que é a função, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma vaga onde eu necessito de um profissional experiente, um exemplo, uma vaga de ressonância magnética em uma clínica onde você vai trabalhar sozinho e fazer todo tipo de exame. Não tem jeito, essa vaga não é uma vaga para um cara jovem. Agora, se eu tiver uma vaga para um profissional que faça coberturas, eu não posso contratar um profissional que tenha outros vínculos. Então, as oportunidades surgem, mas sem dúvida nenhuma, a formação é um ponto muito bem avaliado. As características, principalmente em relação a como esse profissional ele dá valor à sua inter-relação com pacientes e outros profissionais, e aí envolve questão de humanização também, eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que eu também levo muito em consideração, não só eu, mas, enfim, eu vejo que o mercado avalia, a postura profissional também, né? Então, o modo de falar, como esse profissional ele se porta quando é indagado de questões técnicas. Então, resumindo de modo em geral, essa pessoa tem que ter conhecimento, ela tem que ter bagagem, mesmo que seja uma bagagem teórica, para que ela possa ter condições de ser desenvolvida em uma das múltiplas áreas da radiologia. Lembrando que não temos apenas a área hospitalar, né, Rafa? Nós temos a indústria aí que contrata veterinária, radiologia odontológica, radiação de alimentos, a a própria própria aplicação também, né, Eric? Ser um profissional técnico comercial, representando aí as grandes indústrias. Eu acho que isso é importante. Eric, aproveitando o momento, tem uma pergunta do Daniel Nascimento. Primeiramente, agradecer ao envio desta pergunta.
ele perguntou em relação ao mestrado, se nós, como tecnólogos, temos esta oportunidade, né? E quais são as principais áreas. Nós dois somos exemplos. Somos dois exemplos. Somos eu acho tecnólogos. que o mestrado, assim como a especialização, né? Eu acho que a formação como um todo do tecnólogo é muito importante. Particularmente, eu busquei uma formação um pouco mais completa, então eu fiz inicialmente uma especialização mais voltada para a operação em TC-RM Medicina Nuclear. Depois, o mestrado. O meu mestrado, por exemplo, foi numa linha de pesquisa da farmácia, então falamos um pouco a respeito de meios de contraste, enfim, mais voltada para essa área. E depois, como eu atuo bastante na gestão também, eu fiz um MBA em gestão em saúde, né? Então, eu acho que o mestrado, sem dúvida nenhuma, existem poucos mestres, poucos tecnólogos mestres, e é uma oportunidade para que o profissional se destaque e é um passo para a área acadêmica, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, existem oportunidades. Basta que a pessoa encontre uma linha, né, e um orientador para que ele siga, então, um bom projeto. Mas eu, sem dúvida, incentivo e acho que é muito importante, sim. Eu falo não só o mestrado, o doutorado, a pesquisa de uma forma geral. Infelizmente, o que acabam produzindo, publicando, pouquíssimos trabalhos são realizados pelo tecnólogo. Então, eu percebo o quanto nós podemos crescer, nos desenvolver. Atualmente, eu estou no doutorado em Ciências da Saúde e quero realmente entrar de cabeça, mergulhar. São momentos diferentes, mas hoje eu enxergo o quão a pesquisa na nossa área ela é importante. Afinal, não há ensino sem pesquisa. Por isso que eu falo, é enxergar, detectar, ter essa sensibilidade do mercado. Enquanto todos talvez estejam partindo para raio-x, tom, ressonância, você mencionou, existem outras áreas, a própria aplicação, a formação docente, medicina nuclear, radioterapia, são áreas um pouco menos, talvez, concorridas, porque até a própria formação, se ele não atuar, se ele não tiver essa experiência em campo de estágio, através de uma pós, né, ou na própria graduação, não tiver uma boa formação em uma determinada área, acaba ficando mais distante. E então, o profissional hoje que nós esperamos, ele tem que ter esse perfil mais amplo, inclusive esta questão que nós temos sobre a humanização, que deve ser trabalhada, a gente bate realmente nesta tecla. Afinal, quem está aguardando a realização de um procedimento não está passeando em um shopping, né? Ele está lá, você que atua no setor da oncologia, muitas vezes aquele paciente está debilitado, carente, ele quer uma atenção, ele quer aquele olhar realmente demonstrando que o profissional se preocupa, ele está naquele momento inteiramente a realizar um procedimento ideal, né? Aí essa outra questão, Eric, que gostaria de que você abordasse, é uma outra pergunta sobre, deixa eu só reforçar se teve alguém que fez essa pergunta direta para nós, sim, sobre a média salarial e em relação à insalubridade. Foi uma pergunta, mas não deixaram aqui para nós o nome, né? Em relação à média salarial. Claro que isso, eu costumo dizer, eu vou até, antes de você responder, eu costumo dizer que o salário é uma consequência do que você plantou, né? E o que você vem construindo e realmente buscando como objetivo. Assim como em qualquer área, teremos profissionais que não atuam, teremos profissionais que estão empregados e ganham um piso salarial e temos colegas que ganham muito além do piso salarial. Inclusive, um dos maiores terceirizadores aqui no nosso país é um tecnólogo.
né, é um dos maiores terceirizadores em serviços públicos. Eu trabalhei muitos anos com um tecnólogo, e ele era o responsável do serviço, ele era o dono dos equipamentos. Ele tinha um salário médio de 300, 400 mil reais por mês, isso era a renda mensal. Aí eu costumo dizer, poxa, né, quantos colegas não são também bem próximos e são responsáveis pelos serviços, pelas terceirizações. Uma vez eu estava dando uma palestra e citei, eu conhecia tecnólogos que ganhavam 200, 300 mil, isso há muito tempo. E na época era um congresso na área da saúde. O professor que entrou na sequência, ele era um educador físico. Aí ele falou assim para mim, professor Rafael comentou que o tecnólogo ganha 200, 300 mil. Eu conheço educadores físicos que ganham 500, 600 mil. Todo mundo ficou olhando, como isso? Aí ele deu exemplo, Luxemburgo, Felipão, os treinadores aí desses grandes... Eles não são educadores físicos? É a formação. Então, o salário, a questão salarial, ela vai muito além, né? Vai muito além, assim como em qualquer profissão. Temos advogados que não conseguem a OB, tem advogados que exercem, tem advogados que eu jogo bola com um colega de domingo, ele só chega lá de carro importado, você fala, puxa, então não tem essa questão, né? Acho que você tem que amar aquilo que você faz, ter o brilho nos olhos. A partir do momento que você ama, você corre atrás do conhecimento, o céu é o seu limite, né? Eu sempre encaro desta maneira. Agora, voltando aí à pergunta, uma média, né, Eric? Sabemos que algumas modalidades, de repente, pagam um pouco mais, mas pela sua experiência hoje, qual é a média salarial do tecnólogo em radiologia? Bom, o Rafael praticamente tirou as palavras da minha boca, né? Eu tenho essa visão, inclusive, como filosofia de vida, né? Eu acho que a questão financeira, ela vai ser sempre uma consequência, né? Vai ser sempre uma consequência. Tem um ditado, acho que é hindu, eu não me lembro muito bem a origem, mas que eu gosto bastante, que é assim, o dinheiro e a sabedoria são duas mulheres. E a sabedoria, o dinheiro é uma mulher ciumenta. Então, quando você busca a sabedoria, o dinheiro, a riqueza, por ciúmes, correrá atrás de você. Então, eu acho que bem assim, como é o que eu ensino para meus filhos, sabe? Então, salário, existe uma questão de piso da categoria, né? Sim. 2 salários mínimos mais 40%, né? Isso daí hoje por volta de 2.500 livre, é a Isso média pelas aí. 24 horas, né, 4 Eric? horas, um profissional que está 24 começando horas. na radiologia convencional, enfim. E geralmente o profissional tem 2 trabalhos, né? 3 trabalhos. Então, se a gente pensar isso comparado com a média da população, e a gente vê muitos profissionais que entraram na radiologia e tiveram uma melhoria de vida significativa, né? Então, você passa a ter, por exemplo, uma renda aí de 5 mil reais. De repente, você ganhava 1.000, passa a ganhar 5 mil, isso já é uma melhoria importante. Mas eu acho que o que nós temos que deixar como mensagem é que o profissional não precisa apenas se limitar a isso, né? Existem outras várias oportunidades, atuando ou diretamente na radiologia ou até mesmo em áreas correlatas, em que esse profissional ele consegue, inclusive, rendimentos ainda maiores. Rendimentos ainda maiores. Sim. Mas, assim, pensando em salário mesmo, fiz o processo seletivo, fui contratado, eu acho que a pessoa pode ter isso em mente. Daí o tecnólogo, às vezes, dependendo da atividade, ganha um pouco mais. Geralmente a radioterapia, ela paga um pouco mais, a ressonância também, ela remunera um pouco melhor. E é tudo uma questão de mercado. Então, tudo uma questão de mercado. Quanto mais você se capacita, quanto mais você se valoriza, sem dúvida nenhuma. Até porque tem hospitais que pagam um piso um pouco acima, né, Eric? E se você está em um determinado local, você tem experiência, tem conhecimento, você não vai ficar parado. Você constantemente fica buscando melhores oportunidades. Eu estou empregado, ganho um piso, mas eu fico sabendo que tal hospital paga um pouco mais. Eu vou tentar aquele processo, né? Então, o tempo todo nós estamos melhorando, evoluindo. E, claro, não é da noite para o dia. Esses colegas que alcançaram
um patamar elevado, podem ter certeza. Eles ralaram muito e não mediram esforços, né? Não mediram esforços. Uma crítica que hoje se faz bastante a respeito dos jovens é que muitas vezes se perde aquela noção de que uma carreira deve ser construída. Então, você leva tempo, né, para adquirir, para passar de um profissional júnior para um profissional pleno e chegar até um nível sênior. Sim, e aí, perfeito. Quando você está nesse nível sênior, você vai ter uma remuneração melhor, né? E vai filtrar, né? A carreira dentro da empresa eu acho muito importante, eu acho que é uma coisa super valorosa, você criar raízes mesmo, né? E aí, sem dúvida nenhuma, a remuneração ela vai evoluindo juntamente com a carreira. Érico, uma quarta pergunta em relação a este contexto, quais os diferenciais, fora a questão que nós temos de formação, o que você enxerga como um grande diferencial ao profissional que está buscando uma melhor oportunidade ou participando de um processo seletivo? Bom, eu acho que em termos de diferenciais técnicos, hoje em dia é muito importante que a pessoa tenha um conhecimento robusto em informática. Eu acho que o profissional que conhece Excel, por exemplo, e sistemas de um modo geral, que ele lidar bem com informática, isso é uma condição sine qua non, ele precisa ter isso. O inglês é sempre bem-vindo também, é claro. Mas, além disso, eu acho que o profissional ele tem que se apresentar como uma solução. E a melhor solução para um serviço de radiologia é aquele profissional que se adapta bem. Então, ele se adapta bem tanto em modalidades diferentes. Então, por exemplo, eu tenho experiência em raio-x convencional, mas também conheço um pouco de tomografia. Fiz cursos, eu não tive a oportunidade de trabalhar com ressonância, mas fiz cursos na área de ressonância. Portanto, se der a oportunidade, eu com certeza vou me desenvolver rapidamente. Legal. O gestor, ele olha para isso, sem dúvida nenhuma, com muito carinho. E aquela pessoa também, eu acho que quem entra na área da saúde tem que ter a noção de que a área da saúde é 24 horas. Então... Não tem feriado, o seu plantão, não tem final de ano. Quantas viradas certamente você também já trabalhou, né? Muitas, enfim, quantos domingos, quantos finais de semana? É claro, esse é o profissional da área da saúde. Com o passar do tempo, aí vem a construção da carreira, né, Rafa? Sim, você vai filtrando e vai, com certeza, você vai escolhendo as melhores oportunidades. Conseguir, de repente, ter uma escala de trabalho que você consiga, né? Mas no início da carreira, não é assim. Então, eu acho que também essa disponibilidade, se mostrar disponível mesmo, e não apenas se mostrar, ser disponível, tanto para aprender novas modalidades, quanto para trabalhar em horários diferentes, enfim. Isso é aquilo que um gestor hoje procura. E aí, o profissional tendo uma visão, eu acho que as duas palavras também mágicas no processo seletivo são humanização e multiprofissionalidade. Então, é saber que você vai atuar em conjunto com outros profissionais, você não é rival da equipe de enfermagem, você não é rival da equipe médica, você é um parceiro. Você é um parceiro. Estamos todos buscando o mesmo objetivo, né? Atender o paciente. E é um processo. Não enxergo ninguém acima de ninguém. A importância da moça da limpeza é a mesma do profissional da radiologia, da enfermagem, do médico. Todos estão no mesmo processo. E no passado, isso distante, existia o profissional que era da radiologia, do raio-x, o outro profissional que só fazia tomo. Me recordo que de 20 e poucos profissionais que atuavam lá no hospital, somente 3 ou 4 faziam tomografia e era mais fechado. Quando aquele profissional ficava doente, não tinha quem cobrisse o colega. Hoje você percebe que os laboratórios, os grandes laboratórios, eles fazem um rodízio, cada semana você está em um local. Então, essa questão de que o tecnólogo só quer fazer ressonância, só quer fazer radioterapia, não quer fazer raio-x, isso também é preocupante, né, Eric? Você coloca o cara, não, essa semana você vai fazer raio-x. Não quero raio-x? Como assim?
faz parte do nosso rol de atividades, né? Então, isso acontece, por exemplo, que o próprio médico radiologista, ele faz ultrassom, ele lauda a tomografia, ele Sim, lauda o contrastado. É a nossa dinâmica de trabalho, né? Então, é a nossa dinâmica. você vai se especializar, é claro. Então, eu escolhi, por exemplo, você está lá na faculdade de tecnologia e você se encanta pela radioterapia e fala, bom, é nessa área que eu quero trabalhar. Ok, mas até que você chegue a esse ponto, você pode atuar no raio-x convencional, na tomografia, enfim. Então, é justamente esse dinamismo e essa polivalência do tecnólogo que também é um diferencial dessa profissão, né? Não podemos esquecer disso. Uma outra coisa que eu costumo reforçar, é importante você ter conhecimento em 2, 3 áreas, isso leva um tempo, não é tão fácil. O raio-x, ele é complexo, né? A técnica, os posicionamentos, você não aprende da noite para o dia. Então, fora esta questão de você atuar em 2, 3 modalidades, quanto maior o número de modalidades ou de equipamentos que você conseguir operar, eu enxergo que maiores serão as suas chances. Mas você tem que ter uma referência, você tem que ser bom em alguma coisa. Eu falo assim, ó, é importante você operar 2 ou 3 equipamentos, mas quando eu pensar em alguém para tomo, pensar em alguém para ressonância, me vem na cabeça determinados nomes. E não significa que aquele colega só faça ressonância, ele é muito bom em ressonância, mas tenho certeza que se ele precisar fazer um raio-x de tórax lá, ele vai realizar. Então, este cuidado é importante. Eu falo, você tem que ser referência, você tem que ser bom em alguma coisa. Quando alguém pensar em uma determinada modalidade, consiga lembrar de você. Né? Falar assim, olha, puxa, eu tenho um cara muito bom em tomo, mas não significa que ele opere só aquela modalidade. Esse acho que é um diferencial importante, né, Eric? E a quinta pergunta, quais são as carreiras que ele pode alcançar e quais os desafios que ele pode encontrar? Né? Quais as carreiras que ele pode alcançar e quais os desafios que ele pode encontrar durante esta trajetória? A gente falou um pouquinho, né, a respeito disso. Acho que são oportunidades diversas na própria área da saúde, trabalhando em hospitais, clínicas, laboratórios, nas diversas modalidades, na indústria, como application, na indústria, em vendas, tem muitos tecnólogos, inclusive ex-alunos, colegas que já atuaram conosco, que hoje são profissionais de venda na indústria, tá? Indústria de contrastes, indústria de equipamentos radiológicos, e é um profissional que conhece da operação, que sabe a linguagem do médico, então é um profissional ideal para isso também. A própria docência, né, Rafa? Nós somos aí Sim, professores, sabemos como essa área é encantadora também, como isso é quase que uma filosofia de vida, né? Estarmos aí a verdade. cada semestre, a cada nova turma, contribuindo É um um pouco desafio. com as pessoas, é muito legal. E a liderança, pessoal, liderança que é inerente Eric, ao ser humano em qualquer área. você tocou num ponto que eu entraria agora. Quem tem interesse na área de gestão, quer trilhar, qual o caminho? Ele ser um gestor no setor de radiologia. Pode ser começando pelo um supervisor ou realmente ter uma expansão desta carreira? Eu acho que da mesma forma que a radiologia ela está crescendo e vai crescer cada vez mais, o papel de um líder dentro de uma equipe de radiologia é algo fundamental, tá? Então, eu vejo o tecnólogo como sendo essa pessoa importante nesse contexto, é aquele que vai fazer a interface, lembrando que a radiologia não é exclusiva do tecnólogo, né? Diferente, por Sim, exemplo, quando a gente fala de fisioterapia, de nutrição, psicologia, eles atuam muito quase que sozinhos, né? A gente não, vamos atuar sempre com a equipe médica, né? Então, o tecnólogo ele faz muito bem essa interlocução entre a equipe médica e a equipe de enfermagem, né? Pensando no cuidado do paciente, ao mesmo tempo na qualidade do exame, nos desafios de conseguir um bom exame, gestão de equipamentos. Eu acho que a gente tem que também sempre lembrar o quanto se investe no serviço radiológico, né? sim, Eu penso assim, milhões. milhões. Eu costumo dizer que hoje quem está contratando não quer qualquer cabeça de bagre colocando os dedos naquele teclado
de um equipamento que custou 5, 10 milhões de reais. É um perfil... Piloto, né? O piloto da Ferrari. É o piloto da Ferrari, eu também percebo desta maneira. Imagine o gestor, né? Muitas vezes você tem ali serviços com investimento de milhões e o tecnólogo ele vai ter que apoiar ali o departamento de engenharia. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Mas, além dessa questão técnica, e aí não tem jeito, você tem que ter conhecimento técnico, né? Você tem que ter conhecimento técnico. Então, o profissional que tem esse sonho, que gosta disso, porque tem que gostar, né, Rafa? Assim como a área da docência, você tem que gostar, eu acho que a liderança se assemelha muito à docência, porque são áreas em que você interage muito com pessoas. Então, esse é o grande ponto, né? Eu acho que quem está à frente de um grupo, né? O líder é aquele que se coloca à frente, né? Ele tem que gostar de pessoas, ele tem que saber lidar com pessoas. E aí, é claro, existem as ferramentas de aprimoramento. Então, eu particularmente fiz MBA, enfim, cursos de gestão de projetos, eu acho que a gente tem que se aprimorar também para conseguir ter ferramentas teóricas. E não para nunca, né, Eric? Isso não tem fim, muito pelo contrário, constantemente temos que acompanhar esta evolução. Eric, nós estamos chegando já ao término desta live, o tempo passou rápido, falei no início, conhecendo bem o Eric, nós ficaríamos aqui a noite inteira, afinal, falar, né, sobre a nossa profissão é motivo de enorme satisfação. Então, queria praticamente finalizar reforçando, viu, Eric, sobre a formação do tecnólogo e sem demagogia. Atualmente, eu leciono em diversas instituições, assim como você, mas posso dizer com total segurança, você conhece bem a estrutura do SENAC, o quão diferenciada é. Do ponto de vista tecnológico, somos talvez a maior referência em relação aos equipamentos que são disponibilizados naqueles laboratórios. É um sonho de qualquer professor, né, atuar naqueles laboratórios, poder demonstrar teoria e prática simultaneamente. Recentemente eu participei com a coordenação, o professor Oliveira, Márcio, a Patrícia, que está nos acompanhando, participamos de uma reformulação pensando em um profissional diferenciado. Então, aqueles que têm interesse, são técnicos, querem fazer o tecnólogo, sem dúvidas, o Centro Universitário SENAC, o curso de tecnologia, ele é diferenciado em todo sentido, sempre foi respeitado no mercado. O Eric já lecionou por diversas vezes conosco nas pós-graduações e todos nós, profissionais, que conhecemos um pouco desta infraestrutura, sabem do que nós estamos dizendo. Claro, existem muitas instituições boas, excelentes, mas vou falar realmente do SENAC, porque nós conhecemos o quanto é levado a sério, o ensino é levado a sério. E deixo aqui o convite para que vocês conheçam, de repente, quem tiver interesse em conhecer a nossa unidade, escrevam aí no chat, entraremos em contato com vocês, porque será realmente motivo de orgulho para que vocês conheçam, né, o nosso curso e sejam profissionais diferenciados. Inclusive, aos profissionais técnicos, nós adaptamos a matriz e, após o processo de seleção, é possível o aluno fazer uma avaliação prática, uma avaliação teórica e ingressar direto no segundo ano, uma vez que ele já tem, né, o curso técnico. Então, esse é um outro diferencial que nós estamos com a matriz, que entrará agora em 2021. Então, neste período de crise, de pandemia, talvez seja uma grande oportunidade para você aprimorar os seus estudos e conseguir, futuramente, um futuro bem próximo, um diferencial no mercado. Eric, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E se você quiser colocar mais alguma coisa, a gente já está praticamente encerrando. Inclusive, agora às 19h20, entrarei em aula com os alunos do tecnólogo do SENAC. Prova hoje sobre exames especializados. Os alunos estão ansiosos. Eu acho que o que nós tínhamos para conversar, claro que, infelizmente, o tempo acaba sendo curto,
mas gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, sei o quanto o seu tempo é escasso, importante para nós, afinal é uma referência por estar à frente de um serviço tão grandioso como o do INSESP, por lecionar em diversos locais e conhecer muito bem a necessidade do mercado de trabalho em relação ao perfil profissional. Você contribuiu de forma brilhante, tenho certeza que muitos que acompanharam absorveram informações importantíssimas, né? Informações que valem ouro, afinal o conhecimento ele é infinito, né? E a gente acaba sempre absorvendo alguma coisa interessante. Eu até brinco, falo assim, se eu assistir a aula do Eric, naquele mesmo assunto, inclusive a minha esposa estava fazendo uma pós, outro dia cheguei em casa e você estava falando, que era IAD, né? E aí você estava falando, e você estava abordando um assunto que eu leciono, mas um termo, de repente, que você utiliza, você fala, olha que bacana esse termo. Então, a gente sempre está aprendendo, né? Estamos constantemente em aperfeiçoamento. Assim como se eu te der, você participar ou presenciar alguma aula de um assunto que você conhece, alguma coisa você absorve, né? Isso é rico, isso é prazeroso. Por isso que eu falei, o maior segredo é acreditarmos em duas coisas. Primeiro, na nossa capacidade, né? Acreditar em nós mesmos. E segundo, acreditar naquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Afinal, passamos uma boa parte do tempo trabalhando, até talvez mais de metade, né? Que a sua jornada, acredito, seja bem longa, extensa ao longo do dia. E se a gente não fizer realmente por amor, aquilo se torna um transtorno na nossa vida. Então, você tem que acordar feliz e falar, puxa, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou dar plantão, hoje eu vou dar aula para aquela turma. Isso é incrível, né, Eric? Então, deixo aqui o meu agradecimento a todos que estão participando, ao pessoal do Centro Universitário Senac, à coordenação do curso de Radiologia. Estou como professor representando esta renomada instituição, e a você, Eric, por ter disponibilizado o seu precioso tempo. Agradeço e deixo aqui a palavra para você se despedir também. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço pelo convite, para mim é um prazer, né? Acho que falar um pouquinho a respeito da radiologia, que faz parte do meu DNA, faz parte da minha vida, né? Então, e a mensagem final aí que eu deixo para todo mundo sem dúvida nenhuma, o mais importante é que você tente se desenvolver, né? Eu acho que muita gente, às vezes, fica olhando para o mercado, fica olhando para a economia, fica olhando para o governo, fica olhando para a pandemia. Problemas sempre vão existir. Sempre existiram e sempre existirão. Só serão diferentes, tá? E até brinco assim, que às vezes, hoje já melhorou, mas no auge da pandemia, muita gente em pânico, né? Eu brincava, entra no YouTube e olha alguns vídeos da Segunda Guerra Mundial que vocês vão ver o que é problema. Então, assim, não precisa olhar para fora, você tem que olhar para você. Pensar na sua carreira, planejar a sua carreira, buscar realmente uma formação que seja diferenciada. E, sem dúvida nenhuma, isso são sementes que você vai plantar e os frutos que você vai colher depois. Isso é natural, natural mesmo, independente de qualquer coisa. E muito obrigado, boa noite a todo mundo aí, boa aula, Rafa, e contem sempre comigo. Contamos, obrigado mesmo. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Finalizou? Estou aguardando aqui a resposta deles. Mandei, já te falo. Mandei que se a gente pode fechar, mas acredito que sim, né? Deixa eu ver. Por favor, que fiquem. Ah, tá. Ainda não. Acho que está terminando.